Títulos de crédito não costuma ser uma matéria muito amada pelos alunos e, para ser sincera, essa foi a disciplina que eu menos gostei na graduação. E foi justamente por isso que eu resolvi fazer este vídeo aqui para ajudar aqueles que estão começando agora, para que eles não sofram tanto como eu sofri ao estudar este fastidioso assunto. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é um resumo sobre títulos de crédito como conceito, princípios e classificação em uma explicação bem objetiva e fácil de entender. Contudo, de mais importante acerca deste assunto que é por deveras insípido. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Nos primórdios da humanidade não existia dinheiro como nós conhecemos hoje. As pessoas realizavam transações com base na troca de produtos. Com o passar do tempo, o aumento do fluxo de comércio entre as pessoas trouxe a necessidade de que essas trocas fossem feitas de outra forma, já que trocar coisas entre si já não era mais viável. Foi então que surgiram as moedas, que poderiam facilmente ser trocadas por mercadorias. As moedas supriram as necessidades comerciais por um bom tempo. No entanto, com o caminhar da humanidade, as transações comerciais passaram a ser tão grandes que mesmo o dinheiro passou a não dar conta dessas demandas. Foi então que foram criados os substitutos do dinheiro, que são os títulos de crédito, como cheques, duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio. Um título de crédito é, portanto, uma forma de transação que substitui o dinheiro nas transações comerciais, podendo servir também como garantia de determinada transação. Título de crédito é um documento que representa uma obrigação pecuniária e se trata de um título executivo extrajudicial. Agora eu vou trazer alguns dos princípios sobre os títulos de crédito, porque, como eu sempre digo, quando você está começando a aprender sobre um ramo do direito, seja ele qual for, você precisa conhecer os princípios que regem o assunto. Conhecendo os princípios, fica muito mais fácil entender a disciplina como um todo. O primeiro princípio dos títulos de crédito é o da cartularidade, que significa que o crédito se incorpora no próprio documento, ou seja, ele se materializa no título, na cártula. Isso quer dizer que o exercício do direito de crédito que está nele previsto se dá com a simples apresentação do título. Contudo, esse princípio foi mitigado com o advento dos títulos virtuais. Outro princípio é o da literalidade, que diz que só tem eficácia o que está literalmente escrito no título de crédito. Em regra, o que não está escrito de forma literal não produz efeitos, só vale o que está escrito. Temos também o princípio da autonomia, que diz que as relações cambiais são autônomas e independentes entre si. O vício em uma das relações não atinge as demais obrigações assumidas no título. O título não fica vinculado à relação jurídica que o originou. Se a relação original for viciada, isso não implica no vício do título emitido. Por exemplo, imagine que o Antônio compra uma mercadoria do Pedro via nota promissória. E essa mercadoria dá um problema depois de já ter emitido o título de crédito. Só que a pessoa que recebeu a nota promissória, o Pedro, já repassou a nota a um terceiro de boa-fé, o Jorge, com quem ele fez um outro negócio. Pois bem, esse terceiro, o Jorge, pode cobrar o valor da nota promissória emitida pelo Antônio, independente dos problemas que houve com a mercadoria que foi objeto da transação entre eles, pois as relações são autônomas
entre si. O Jorge pode cobrar a nota promissória do Antônio, ainda que a mercadoria vendida pelo Pedro ao Antônio tenha dado problema, porque o Jorge não tem nada a ver com isso. As exceções pessoais não são oponíveis contra terceiros. Agora eu vou falar rapidamente sobre as partes que integram uma relação cambiária. Nos casos em que temos uma ordem de pagamento, nós temos o sacador ou emitente, o beneficiário ou tomador e o sacado ou aceitante. O sacador ou o emitente é quem dá a ordem de pagamento. O beneficiário ou tomador é o credor, é quem vai receber o valor. E o sacado ou aceitante é a pessoa para quem a ordem é dada e que terá que cumprir essa ordem. Pensando aqui em um cheque, fica mais fácil de visualizar. Imagine que o Bruno vai almoçar no restaurante do Gabriel. E aí, ao pagar o almoço, ele assina um cheque. Ele é o sacador ou emitente. E daí, ele entrega esse cheque ao Gabriel, que é o beneficiário ou o tomador. Gabriel é quem tem o direito de receber o valor. E aí, o Gabriel vai até o banco levando o seu cheque para receber o dinheiro. O banco é o sacado. E ele troca o título por dinheiro, ficando assim com o cheque, que, obviamente, será descontado da conta do Bruno, porque não existe almoço grátis. Isso tudo é quando existe uma ordem de pagamento. Mas se for uma promessa de pagamento, aí o próprio sacador ou o emitente do título é quem realiza a promessa de pagamento. Aqui não existe a figura do sacado. É o caso, por exemplo, da nota promissória. Se o Bruno tivesse pagado o almoço com uma nota promissória, aí o Gabriel teria que cobrar essa nota promissória diretamente do Bruno e não ter que ir até o banco. Quanto à circulação ou a forma de transferência do título, nós temos aqui o título ao portador e o título nominativo. O título ao portador é aquele que não identifica o beneficiário. Ele circula por mera tradição, ou seja, mera entrega do título. Quem porta o título é quem é o beneficiário, o credor. A transmissão desse crédito contido no título é realizada pela mera tradição ou entrega. Em regra, não se admite o título ao portador, exceto se houver previsão expressa em lei. Temos também o título nominativo, que é aquele que identifica quem é o beneficiário. Sai o nome do beneficiário no documento. O título nominativo pode ser nominal à ordem, que é aquele que circula mediante endosso, ou seja, se houver a transferência do título, quem endossa o título responde pelo seu pagamento, virando codevedor. E o título pode ser nominal, não a ordem, que é quando ele circula mediante cessão civil ou cessão de crédito. E aí quem transfere o título não responde pelo seu pagamento, ele não vira codevedor. Como eu disse antes, o título nominal à ordem é o que circula mediante endosso. Vou falar um pouco mais sobre o endosso. O endosso acontece quando o credor transmite o direito ao valor de um título para outra pessoa, sendo acompanhado também da tradição, da entrega da cártula. A forma como o endosso se dá pode ser através da assinatura no verso do título, ou então, se ele fizer na frente do título, aí, além da assinatura, ele deve escrever também por endosso. Não é permitido o endosso parcial do título. Ou endossa o valor integral ou não endossa nada. Além disso, é perfeitamente possível que haja mais de um endosso. No entanto, é possível que o endossante proíba que haja endossos posteriores ao seu. O endosso pode ser em preto ou em branco. Endosso em preto é o que tem a identificação do endossatário, que é quem recebe o título e o crédito.
E o endosso em branco é o que não identifica quem é o endossatário. O endosso em branco se torna um título ao portador, porque qualquer um que tenha o título na mão pode exigir o crédito. Agora que você já teve uma visão da parte geral dos títulos de crédito, eu vou falar resumidamente sobre os títulos em si. Vou trazer o conceito do que seria cheque, letra de câmbio, nota promissória e duplicata. Vou começar pelo título de crédito mais conhecido, embora hoje ele já esteja meio esquecido, que é o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista que é emitida pelo titular de uma conta bancária que tenha provisão de fundos, obviamente. E essa ordem deverá ser sacada contra o banco onde está esse dinheiro. No caso do cheque, o sacado é sempre uma instituição financeira, um banco. E a letra de câmbio? A letra de câmbio tem um raciocínio um pouquinho parecido com a do cheque. Na letra de câmbio, nós temos um sacador, que é quem dá a ordem de pagamento a um sacado, em seu favor ou em favor de uma terceira pessoa, que é o tomador ou beneficiário. A letra de câmbio é meio parecida com o cheque. A maior diferença é que o cheque é uma ordem de pagamento à vista e o sacado é sempre um banco, enquanto a letra de câmbio pode ter um pagamento futuro e pode ter como sacado uma pessoa, diferente do cheque, que o sacado é sempre um banco. Sobre a nota promissória, o conceito da nota promissória é ser uma promessa de pagamento em que alguém se obriga a pagar a outrem uma certa soma de dinheiro. Nesse caso, é o próprio emitente, o sacador, que se compromete a pagar a quantia do título ao beneficiário. É diferente do cheque e da letra de câmbio, em que o sacador emite uma ordem ao sacado para realizar o pagamento ao beneficiário. Já acerca da duplicata, saiba que uma duplicata é um título de crédito causal, ou seja, ela tem como causa um negócio jurídico com um pagamento a prazo. E aí, nesse negócio, foi emitida uma duplicata para servir de prova de que um é credor do outro. A duplicata é emitida com base na fatura, que represente uma compra e venda, ou uma nota de prestação de serviços. Por ser causal, ela só poderá ser emitida quando envolver uma compra e venda, ou uma prestação de serviços. Por exemplo, imagine que um bar precisa comprar bebidas de um fornecedor. Caso essa compra seja feita a prazo, a duplicata serve como prova de que existe essa obrigação de pagamento. Perceba que esse vídeo aqui é curtinho, mas é muito concentrado, tem muito conteúdo sobre títulos de crédito. Para aumentar a sua memorização, eu recomendo que você assista esse vídeo mais de uma vez, de preferência em dias diferentes. Você pode até aumentar a velocidade do vídeo, se você quiser, aí você assiste mais rápido, mas assista mais de uma vez, em dias diferentes, porque isso vai facilitar a sua memorização do assunto. Eu sei que esse tema é bem chatinho, bem decorebinha, e foi por isso mesmo que eu fiz esse vídeo para te ajudar, porque eu sei que títulos de crédito não é exatamente um assunto muito amado pelos estudantes. E se você sente que a sua base no direito poderia ser mais forte como um todo, a minha indicação é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito, porque ali você vai ter o conhecimento que talvez ficou faltando de quando você estava lá no começo. Muitos alunos têm um início meio capenga no direito e daí acreditam que com o tempo isso vai naturalmente ser resolvido, mas na prática isso não acontece. E pior, fica uma lacuna, fica um buraco no entendimento do aluno, o que atrapalha todo o desenvolvimento que vem depois. Por isso eu te digo, a base importa. Você precisa ter esse conhecimento da base, daquilo que vem no comecinho dos estudos do direito, para aí você se desenvolver com mais força nos seus estudos de uma forma mais sólida e concreta. Fazendo uma comparação, imagine que uma criança não aprendeu muito bem a formar sílabas e agora ela precisa escrever frases inteiras, só que ela não sabe nem montar as sílabas. Ela vai ter muita dificuldade em escrever uma frase.
Concorda? O mesmo acontece no direito. Se você não tem a base, fica mais difícil aprender as disciplinas complexas. Se para você tudo isso tá fazendo sentido e você sente que deveria ter uma base mais forte, eu vou deixar o link do curso Primeiros Passos no Direito aqui na descrição do vídeo e aí você pode clicar e começar a assistir as aulas ainda hoje. Faça isso porque o curso tá sensacional e você vai amar. Vai fazer toda a diferença e eu te garanto que vai dar um gás nos seus estudos. E lembre-se também, é claro, de retornar aqui no canal. Toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos gratuitos para você assistir. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e fazer Maratona Cintia Flix. Até!